Salve Maria Santíssima. Vamos concluir o nosso tema sobre a leitura espiritual. O tema é maneira de se fazer a leitura espiritual. Aqui são algumas dicas de Santo Afonso para que nós possamos tirar o melhor proveito da nossa leitura, para que não seja apenas uma leitura mecânica ou apenas uma leitura curiosa, mas uma leitura onde nós possamos, ao ler, mergulhar no texto e deixar que o texto possa ir conformando o nosso coração ao coração de Cristo, ao coração da Virgem Santíssima Nossa Mãe. Então é bom sempre ter este desejo de não somente tocar o livro, mas ser tocado por Deus através do livro. Para tirar grande proveito da leitura espiritual, devemos observar as seguintes regras. Antes de começar a ler, devemos pedir a Deus que nos ilumine a respeito do que vamos ler. Já se disse acima que nosso Senhor mesmo se digna falar conosco na leitura espiritual. Por isso devemos dizer-lhes, tomando o livro nas mãos: Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Essa foi a postura de Samuel quando, ao ouvir alguém chamá-lo, e quando levantava, ele não via ninguém. E Eli o instrui a quando ouvir novamente a voz, ele fala isso. Fala, Senhor, que seu servo escuta. É uma postura daquele que quer obedecer. Fazei-me conhecer a vossa vontade, pois vos quero obedecer em tudo. Esta deve ser a nossa oração. O segundo ponto, na leitura espiritual não devemos ter a intenção de contentar o nosso desejo de saber ou até a nossa mera curiosidade, mas unicamente procurar crescer no amor de Deus, na intimidade com Ele. Quando se lê para aumentar seus conhecimentos, não é isso leitura espiritual, mas um simples estudo. É coisa pior, porém, ler-se por pura curiosidade, como fazem alguns que, por assim dizer, devoram os livros e nada mais têm em vista do que a satisfação de sua curiosidade. Que proveito poderão tirar de tal leitura? Todo o tempo que empregam nisso é perdido. Muitos leem e leem muito, diz São Gregório. E apesar disso, seu espírito não fica saciado, porque leem só por curiosidade. Para tirar proveito dos livros é o terceiro ponto. Devemos lê-los como vagar e ponderação. Pela leitura espiritual, tua alma deve ser alimentada, diz Santo Agostinho. Ora, querendo alimentar-se, convenientemente não se deve engolir a comida, mas antes mastigá-la bem. Pondera, pois, bem o que lês e procura aplicá-lo a ti mesmo. E se o que leste te causou uma forte impressão, ou seja, tocou o coração da gente no momento da leitura, segue o conselho de Santo Efrem e torna a ler repetidas vezes o mesmo texto a qual tocou o nosso coração. É o conselho de Santo Efrem. Sigamos esse conselho. Quarto ponto. Se recebemos uma luz especial durante a leitura, ao se nos deparar um belo pensamento ou uma ação virtuosa que comove o nosso coração, devemos parar um pouco para levar a nossa mente a Deus. Fazer um propósito, um ato de piedoso afeto e uma fervorosa súplica a Deus. Não faz nenhum mal se, entretanto, se escoa todo o tempo determinado para a leitura, pois um proveito maior do que o sobredito não podemos tirar da leitura espiritual, ou seja, não importa a quantidade de páginas que eu leio, mas a minha abertura ao que Deus quer me falar através daquilo que eu leio. Se em certo dia eu leio 7 páginas e no outro eu leio apenas uma ou algumas linhas,
mas aquilo me tocou, vale tanto quanto, ou mais. Então devemos ter esse cuidado de não estar lendo para querer acabar logo o livro. Não, mas ter essa amizade, esse desejo de mergulhar naquilo que nós rezamos na leitura espiritual. Muitas vezes a leitura de algumas linhas é mais proveitosa do que a de uma página inteira. O ponto 5, finalmente, antes de fechar o livro, devemos reter na memória algum pensamento piedoso que encontramos na leitura, para nos ocupar durante o dia meditando sobre aquilo que lemos. A semelhança do que se acostuma fazer quando se passa por um jardim, apanhando-se uma flor, a levamos conosco. Então é uma das dicas também de outro santo que, assim como as abelhas, elas ficam algum tempo, os beija-flores, sobre o local onde eles estão levando alguns produtos para fazer o mel ou para fazer algo. Não sei explicar aqui direito, né? Mas vai mostrando que o beija-flor ele se demora por alguns instantes para fazer o seu trabalho. E também a abelha. Os santos falam que, assim como esses animais fazem isso, devemos também fazer quando algo vai causando esse trabalho da nossa alma. Ou seja, por exemplo, eu leio uma frase, ela me causa uma impressão forte, me toca. É o trabalho que Deus está realizando com as suas mãos, dentro de mim. Algumas vezes um trabalho muito suave, delicado. Outras vezes muito doloroso, muito sofrido para nós. Mas sempre Deus está trabalhando. Mas é preciso deixar que Deus trabalhe. Não apressar-se. A única pressa é de deixar Deus fazer algo em nós, não de querer atrapalhar os planos de Deus. Então a leitura espiritual é também este caminho seguro na vida dos santos, mas também na nossa vida. Para com os santos, não quer demais repetir. Devemos venerá-los, imitá-los e contar com a sua intercessão. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de mergulhar sempre em bons livros que nos levam a ter esse encontro forte com Deus. Amém.